Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Saber como convém. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a lição de número 44. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8º, versículo 2º. Afirma Emmanuel: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi comedida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, e distribui com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos. No plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber.
Allan Kardec questionou aos espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, como podemos compreender a caridade conforme nos ensinou Jesus? A resposta é benevolência, indulgência e perdão. É essa a meta que nos convém saber. Para que nós não esqueçamos os nossos compromissos na caminhada evolutiva. Compromissos esses que ensejam um progresso da alma. É imprescindível que o viajor não se desvincule desta trilogia apresentada por Jesus. A síntese do Evangelho. Quando questionado Jesus sobre as leis que foram promulgadas no Monte Sinai por Moisés, o maior legislador que passou pela terra, Jesus afiança todo o projeto da primeira revelação que Moisés legou. Por isso ele disse: eu não vim destruir a lei. Allan Kardec explica isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele continua dizendo, mas dar cumprimento a esta lei. Mais à frente ele disse, mas toda a lei e os profetas podemos resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, convém a todos nós ter a humildade de procurar sempre na nossa busca de crescimento, avaliar a posição que nós estamos ocupando. Os limites que definem esta posição. Mas, ao mesmo tempo, procurar abrir a acústica da alma, ampliar a visão, para verificar o que nós podemos fazer em seguida. Porque um dos grandes erros é não verificar qual é a posição que ocupamos. Fazemos parte de uma sociedade que é um todo orgânico. É uma composição de corações, como os órgãos compõem o nosso corpo físico. Um órgão isolado, ele não tem função. Para que o órgão tenha importância, ele tem que estar bem ajustado dentro da estrutura do corpo. Então nós, quanto espíritos, somos membros de todo um contexto social, espiritual, que esse painel já começa a nos dizer qual a posição que nós ocupamos. Se o painel que nos visita é um painel de dor, é porque nós temos necessidade da dor. Se o panorama exige, é porque nós precisamos da exigência.
Se toda essa ilustração é de violência, é porque nós ainda nos vinculamos aos mecanismos da violência. Como, por exemplo, as paisagens benditas, elas nos remetem a situações que podem sensibilizar a nossa alma para valorizar o nosso eu espiritual, porque nós somos filhos de Deus e temos uma importância relativa dentro desse contexto desta organização. Portanto, nós precisamos do contexto. Para isso, nós precisamos de compreendê-lo. E, ao mesmo tempo, verificar que a nossa posição também tem uma relevância dentro de toda essa estrutura na qual nós participamos. Com isso, nós temos aqui duas opções importantes. Ser humilde o suficiente para verificar quais são os nossos limites. Porque, por exemplo, quando nós estamos enfermos, uma das grandes dificuldades do espírito é reconhecer a enfermidade. Por orgulho. Em seguida, aceitar. Porque se você não reconhece, você nunca vai se candidatar a receber ajuda. Então, o primeiro momento é o reconhecer. E o segundo movimento é você perceber que existem soluções. O mundo progrediu. Os recursos estão na nossa porta. Agora, existe um terceiro movimento, que é você perceber a importância da fé. Porque não basta você reconhecer a doença, não basta você aceitar que existem recursos, se você não tem fé que vai efetivamente continuar alimentando esse entendimento quanto à doença e, ao mesmo tempo, alimentando a esperança que existe solução. Fé. Eu poderia ajustar aqui em trabalhar a presença de Deus, mas eu vou trabalhar em nível de fé porque a fé perpassa a intimidade do materialista também. Então você não precisa de ter que se converter a uma religião para você trabalhar nas soluções. Mas aqueles que as procuram com a fé que os vincule e que estabeleça sintonia com os projetos destas religiões, eles terão um contributo maior, não tenhamos dúvida. Se você vem à casa espírita para receber um passe magnético e você não acredita, eu gostaria de dizer, é melhor você não entrar na cabine de passe. Se você vem ao centro espírita para descobrir o que está acontecendo aqui, é bendito, bem-aventurado, porque talvez a curiosidade está promovendo o seu caminhar. Agora, se você vem aqui para ficar vibrando contra, é melhor não vir. Fique em casa. Vocês sabem que existem espíritos presentes nesse ambiente que estão vibrando nessa faixa? E que por isso que muitas vezes levam o indivíduo até a dormir durante a reunião. Ou então tirar a concentração dele. Ele está assistindo a reunião aqui como se fosse uma missa de corpo presente. O espírito não está aqui não, só está o corpo. Ele está pensando no que está acontecendo em outro ambiente. São influências. Então, é necessário que a gente observe que se não existir a possibilidade
da dinâmica da fé nesse movimento que nos convém refletir, não adianta só diagnosticar. Agora, se existe a fé, cada um tem a sua, numa dinâmica diferente, numa contundência bem específica, existe um quarto elemento. Nós falamos primeiro, reconhecer a doença, não foi? Que eu vou chamar de limitação, que não significa que seja doença. O segundo é perceber que existe solução. O terceiro, a fé. E é o quarto elemento? O amigo. A beneficência. A ajuda. O amigo legítimo é Jesus. É a ele que nós temos que procurar. Mas Jesus encaminha os espíritos para nos ajudar. Encarnados, desencarnados. Jesus, na sua providência divina, nos coloca em situações para receber o conselho, para ganhar o presente do livro. Ao invés de você dar o perfume, dá um livro. Mas pode dar o perfume também. Mas se for entre os dois, dá um livro. Ao invés de você dar a camisa, visita-o. Agora o evangelho é o evangelho da ação. É o evangelho da vibração, da oração, da participação, porque também não adianta dar o evangelho embora. É o evangelho que nos coloca naquela condição de dar exemplo. E eu não estou dizendo de exemplos de salvação. Não estou me referindo a exemplos inquestionáveis. Porque nós, quanto organismo social, quanto comunidades, nós somos ainda muito falhos nos nossos exemplos. Mas Paulo vem nos dizer que se alguém cuida de saber alguma coisa, ele está dizendo para aqueles que estão buscando saber. Portanto, o discípulo do Senhor é aquele que está procurando melhoramento. Discípulo é aprendiz. E aprendiz precisa de mestre. E o mestre vai nos apresentar uma escola. Vai nos contar de livros. Vai nos trazer parábolas. Que vão, como que, nos influenciando, nos inspirando, nos induzindo a rever o tempo todo esta posição que ocupamos na evolução. Reconhecer, aguçar a mente para perceber os sinais. Por que tu escutou o não? Por que o sim bateu na sua porta? O não, para que o seu orgulho fique ferido? Porque quando alguém vai embora, muitas vezes o indivíduo não chora porque foi embora, não. Chora porque está se sentindo impotente. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Ou muitas vezes, nós entramos em processos de depressão por puro egoísmo. Porque nós entendemos a vida funcionando só para nos atender. A consciência, os espíritos falam assim, que é a voz de Deus. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E o que é a consciência? A consciência é a nossa mente em processo de despertamento. Por isso, o tempo todo, nós estamos avaliando, reavaliando os conceitos. Muitas vezes, a sua mente criativa, ela esboça ideias, sonhos. E você caminha livremente dentro da sua intimidade.
Mas em determinados momentos você não vai operar livremente. Você vai trabalhar debaixo de tensão, de pressão. E esta pressão visa um processo de educação para o espírito, para que nós possamos rever o que nós estamos nos apoiando. Dentro de uma análise que deve ser o tempo todo aprimorada. Não sente na cadeira da indiferença, da rebeldia ou do pseudo-saber. Não se contente. Não se contente. Observe o que a espiritualidade está nos apresentando como um grande projeto de vida. Por isso é que ela nos fala da imortalidade da alma. Por isso é que ela nos fala da realidade do mundo espiritual. E os espíritas, nós temos um manancial maravilhoso de informações. Nós temos contato com os espíritos, porque as almas não morrem. O corpo, depois de cumprir a sua função, vai ser devolvido para a terra e o espírito vai se deslindar e continuar a sua jornada em busca do desconhecido, do imensurável, da eternidade. E depois de estagiar por lá, nós voltamos para recomeçar a jornada com outros corpos, convivendo talvez com outras pessoas, ou com as mesmas, em posições diferentes. Se hoje é filha, amanhã pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser avó. Se esse hoje é o vovô, amanhã ele pode ser o marido, ele pode ser o filho. Como a sogra pode ser sua esposa amanhã. O genro, hein? Podemos voltar. E aquele patrão? E o inimigo? Ele pode reencarnar no teu ventre para iniciar a jornada. E você vai aprender a amá-lo desde o instante em que recebestes a notícia da gravidez. E em alguns casos, a mãe, uma gravidez indesejável. Mas na realidade é a expressão intuitiva de um coração ainda fragilizado que percebe que terá um grande desafio para redirecionar a sua vida no contato com essa alma dita adversária. Porque estes corações que nós temos dificuldade na relação e que em alguns casos tratamos como inimigos ou adversários, na realidade, são aqueles mesmos corações que antes sentaram à mesa conosco e conversávamos de uma forma extremamente alegre. Mas algum dia um destes, para não dizer nós, resolvemos mudar o foco da nossa trajetória. E estes, ou nós, nos sentimos melindrados, afetados. E por isso tripudiamos, brigamos, guerreamos, prejudicamos. Aí a vida nos concede então a oportunidade de reencontrar eles também, mas estar diante das adversidades, para que a gente possa aprender a saber como convém. Benevolência, indulgência e perdão. São as expressões que Emmanuel vem nos dizer nesse texto tão significativo, que é a manifestação daqueles que ajudam sem ofender, que melhoram sem ferir, esclarecem
sem perturbar. Eu escutei uma frase de um companheiro que disse assim: mas eu falo para o meu filho todo dia a mesma coisa. Será que ele está ajudando sem perturbar? Será que ele está ajudando sem ofender? Será que ele está sendo o pai sem ferir, sem amordaçar o filho? Será que nós estamos atuando como benfeitores que dão e passam? Os samaritanos são aqueles que sabem usar silêncio e palavra. Porque tem momentos, meu amigo, que a lição bendita é de você olhar com brandura. Em alguns casos, usar o discurso que eleva, mas não discursos que enfadonham. Aquela palavra que fala muito mais do que 1000 bom dia, meu filho. Depois, muitas vezes, de uma noite que não foi tão agradável. Vai com Deus, meu marido. Fique com ele, minha esposa. Aquela palavra que não cobra. Aquela palavra que não chicoteia. Aquela palavra que não chafurda o indivíduo no lodo. Esses benfeitores sabem buscar na fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro de suas forças. Buscar conexão com a luz e caminhar pelas veredas da vida, ofertando amor, esperança e paz. Porque estes sabem que fracassos e triunfos fazem parte do processo da vida, até para transformar as energias. Estes são aqueles que sabem como convém saber. Meus queridos irmãos, amigos que nos reunimos para refletir toda semana em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós chegamos numa posição espiritual que não nos cabe mais gastar tanta energia avaliando as dificuldades do próximo. O convite agora é para reconhecer, portanto, os nossos potenciais, descobrindo neles as fontes irrigadoras dessa terra abençoada que é o nosso próprio coração. Se não irrigar a terra, se não prepará-la, como que nós vamos acolher as sementes virtuosas que dimanam do amor de Deus? E que nos são legadas por mãos-luz, que são aqueles apóstolos que caminham conosco, alguns no anonimato, outros mais do que materializados, dizendo para nós o que Jesus deixou registrado lá atrás. Ide, porfiai a porta estreita. As portas do mundo são largas, nos levam à perdição, porque a perdição está dentro da gente. Então, dentro de um contexto que nós afirmamos filosoficamente, que é o contexto da vida, do mundo, e que nós só somos membros, participantes desse processo, nós precisamos de entender, então, que nós temos que nos ajustar a esse contexto.
Nós precisamos de participar, porque assim é que a evolução vai acontecer. Participar como? Nos adequando. Porque o desafio é a adequação para que você possa dinamizar suas percepções e rever o tempo todo os seus conceitos. Procurando sempre nesse organismo social e espiritual aqueles pontos que tenham a ver com as reais necessidades do espírito. Porque você, como um integrante, como um órgão desse corpo, não pode procurar sintonia com um outro órgão que está enfermo. Você tem que se projetar numa estrutura que possa auxiliar no fortalecimento dos teus ideais, das tuas necessidades. Porque a partir do momento em que nós vamos formando bolsões, grupos, que visam o real objetivo da vida, que é se fortalecer, se conhecer e qualificar o mundo íntimo, não tenhamos dúvida de que nós vamos então engrossando as fileiras daqueles que serão os agentes beneficiadores daqueles outros corações que ainda não se despertaram para as verdades eternas. Mas sozinho, a caminhada é mais difícil. Por isso, que Deus nos abençoe, para que nós estejamos sintonizados com o núcleo afim, com aquele grupo que estuda o Evangelho, e que nós nos sentimos com tranquilidade, fortalecidos, porque juntos, de mãos dadas, nós vamos sendo aquelas vigas que o Senhor vai utilizando para posicionar no território oportuno. E com isso ele gradativamente vem a construir as bases da nova era, de um planeta renovado. Agora não esqueçamos que o reino de Deus, primeiro, ele é edificado no íntimo do coração. Que o Senhor da vida nos abençoe. Que todos os nossos pedidos que estão guardados na nossa intimidade, que foram traduzidos na nossa vinda, nesta noite na casa de Kardec, que todos os pedidos sejam abençoados pelo Pai Celestial. Mas que possamos, em todas as nossas súplicas, colocar uma gota de esperança, mas também uma dosagem de paciência. Porque, para que a medicação venha, para que a lição bata na nossa intimidade, a oportunidade nos engrandeça cada vez mais, não podemos esquecer que é necessário fé, mas também merecimento. E para receber, tenho eu comigo mesmo, podendo assumir um termo de responsabilidade grave com vocês. Por isso que eu não estou falando em nome da doutrina agora. Estou falando dentro das nossas reflexões diante da beleza da doutrina espírita. Tenho para mim que primeiro nós precisamos de conquistar o merecimento. E conquistar merecimento não se faz por palavras, por promessas. Se fazer na condição de receber, nós precisamos de trabalhar mais. Nós precisamos de nos esforçar mais. E nós precisamos, então, de aguardar
Porque tudo que vem de Deus chega para ficar. As coisas do mundo vêm para ir embora depois. Portanto, voltemos o nosso coração, a nossa mente, para refletir a luz maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa permanecer conosco em todos os instantes dessa trajetória rica, pródiga, que nós todos estamos empreendendo nesse momento tão importante da nossa reencarnação e daqueles que estão conosco no mundo espiritual. De mãos dadas com o Senhor e com o Evangelho vivido no nosso dia a dia, não tenho dúvida de que a felicidade, ela não mora num lugar distante. A felicidade está à porta do nosso próprio coração, porque felicidade é estado de alma e precisamos lutar por ela. Tenham todos, em nome da espiritualidade que coordena essa casa, a Ismael, o mentor espiritual do nosso Brasil, ao nosso querido Emmanuel, que tutela essas nossas frentes de estudo, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que coordena essa falange imensa de espíritos que nos ajudam nas nossas mazelas, nas nossas doenças, aqueles espíritos como Sheila, Meimei, Chico Xavier, que trabalham de uma forma tão intensa na evangelização dos corações em sofrimento, e há tantos espíritos, na sua maioria, que se fazem anônimos, que todos estes benditos ceareiros possam nos auxiliar, abençoando o lar de todos aqui, trabalhando com aqueles corações que amamos, que passam por dificuldades na terra ou no espaço, enfim, que esse momento seja um momento de uma prece de agradecimento por tantas bênçãos aqui espargidas. Tenham todos, em nome de Jesus, muita paz e um retorno tranquilo para os vossos lares. E se for da vontade do Senhor, estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira para o estudo do Evangelho, para o estudo da doutrina espírita, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Tenham todos muita paz. Obrigado a todos.